Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Muito prazer, meu nome é Felipe Falcão, sou advogado do Sindicato de Servidores Públicos do município de Rio Claro, o Sindimune, o seu sindicato. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o assédio moral nessa CIPAT, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse assunto. Quero também, antes de iniciar o assunto, quero falar para vocês aqui a respeito da cartilha do assédio moral do Ministério do Trabalho e Emprego, que consta nesse livrinho do sindicato que está à disposição. Então, se vocês quiserem, muito do que eu vou falar aqui hoje está nessa cartilha do sindicato e vocês podem ficar à vontade para buscar o seu exemplar. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, então o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre assédio moral. É um tema muito recorrente nas relações de trabalho, tá? Infelizmente, um tema muito recorrente nas relações de trabalho. E para falar sobre o assédio moral, eu dividi aqui em 5 itens, 5 tópicos específicos para o nosso bate-papo de hoje. O que é o assédio moral? Como acontece o assédio moral? Qual é a classificação e os tipos do assédio moral? As consequências jurídicas e o que o trabalhador e a trabalhadora devem fazer quando estiverem diante de uma situação de assédio moral. Tá bom? Então vamos lá, de uma forma bem simplificada e bem objetiva, nós vamos falar aqui um pouco do que é esse assédio moral. Muitas pessoas chegam e falam, nossa, estou sofrendo assédio moral no meu ambiente de trabalho. Então nós temos que entender o que é esse assédio moral. O assédio moral não é uma situação que está prevista na lei em um artigo específico ou uma lei específica. É o que nós chamamos de previsão expressa na lei. Isso não tem, tá? A questão, existem previsões legais, né, na Constituição, em outras leis, na legislação brasileira, isso existe, mas essa questão você não tem um rol taxativo de condutas que definem o que é o assédio moral. O assédio moral ele vai ser verificado diante de cada caso concreto. Mas vamos lá, o que é esse assédio moral? Esse assédio moral, na verdade, são condutas praticadas pelo assediador, tá, no ambiente de trabalho contra o trabalhador ou contra a trabalhadora. Condutas essas que têm o objetivo de humilhar, menosprezar, diminuir aquela pessoa, tá? Dentro dessa relação de trabalho. Então, são condutas que se repetem com o tempo. Nós não estamos falando de uma conduta isolada. Não se trata de uma situação específica. Se trata de uma situação que se repete com o tempo e tem um objetivo específico de humilhar aquele trabalhador, de macular os sentimentos daquele trabalhador, de fazer com que ele se sinta diminuído, menosprezado, com sentimento de ostracismo. Esse é o objetivo do assédio moral. Esse é o objetivo do assediador. Então, quando nós falamos de assédio moral, nós estamos falando de uma situação que se repete com o tempo, que está prolongada no tempo, dentro daquela relação de trabalho. E esse objetivo é exatamente com a humilhação, o constrangimento dentro do ambiente de trabalho para que o trabalhador ou a trabalhadora se sinta exatamente nessa situação de vulnerabilidade. Tá bom? Então, na verdade, pessoal, assédio moral é uma violência moral, é uma violência psicológica que acontece dentro do ambiente de trabalho contra o trabalhador ou contra a trabalhadora. Tá bom? Então isso tem que ficar bem claro. Então quando nós falamos em assédio moral, não é uma situação específica. Uma situação que aconteceu é aquela perseguição no ambiente de trabalho. É aquela situação em que você, trabalhador e trabalhadora, se sente humilhado, se sente menosprezado e isso se repete com o tempo. Perfeito? Então, essa questão do assédio moral, como nós já vimos, o que é, nós vamos avaliar aqui agora como isso acontece. Por quê? O assédio moral, ele acontece mediante atitudes. Atitudes através de ação ou através de omissão. Porque toda violação ao direito de alguém pode ser feita através de uma ação ou através de uma omissão. Tá? Então eu vou começar a dar alguns exemplos aqui, como eu disse no começo. Não existe na lei um rol taxativo, né? Você não vai achar uma listinha do que é ou o que não é.
Você vai achar situações que podem configurar, né, o assédio moral. Então, tudo isso vai de acordo com cada caso concreto. Mas nós temos aqui exemplos muito fáceis de entender, de forma que como isso caracterizaria o assédio moral. Então vamos lá, vamos pensar aqui uma situação por ação, né? Nós temos então lá o assediador, ele pode atuar de forma comissiva, por ação. Por exemplo, ele chega ali no ambiente de trabalho e ele faz com que todos os colegas comecem a ridicularizar aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que está sendo vítima do assédio moral. Ridicularizar mesmo. Piadinhas, dar apelidos, certo? Expressões jocosas, utilizando-se de características físicas. Né? Então a pessoa pode falar, olha, esse porque é assim, aquele porque é assado. Né? Então isso pode caracterizar o assédio moral. Outra situação que por ação que também acontece, ameaças constantes. Isso é extremamente comum quando a gente fala de assédio moral. Você tem, muitas vezes, ameaças no ambiente de trabalho. Né? Então, o que o assediador faz? Ele chega para o trabalhador ou para a trabalhadora que é a vítima do assédio moral e ele faz ameaça mesmo. Né? Então ele diz, olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, eu vou te prejudicar aqui no trabalho, eu vou te demitir, você vai perder o seu emprego. Então, isso é uma forma de assédio moral. Tá? Outra forma de assédio moral, sobrecarregar de trabalho. Veja só, existe uma diferença aqui entre sobrecarregar alguém de trabalho com o objetivo de prejudicar esta pessoa, este trabalhador, essa trabalhadora, e existir um trabalho um excesso de trabalho no ambiente de trabalho. Tá? O que tem que ficar claro aqui é que a atitude do assediador é uma atitude com o objetivo de prejudicar o trabalhador. Tá? Vamos trazer isso para a nossa situação aqui dentro do poder público. Dentro do poder público, pessoal, o que acontece? Nós temos os servidores e as servidoras e nós temos toda uma legislação que o poder público é obrigado a cumprir. Muitas vezes esse assédio moral, ele vem revestido, né? Ele é praticado com uma roupagem de legalidade. Então o assediador, muitas vezes, ele se utiliza de instrumentos legais, mas com a finalidade de prejudicar o trabalhador ou a trabalhadora. Isso, é óbvio, só vai ser avaliado diante de cada caso concreto. Mas vou dar um exemplo. Vocês sabem que a administração pública ela pode organizar o seu ambiente de trabalho. Né? Então ela pode fazer transferências, ela pode fazer adequações. Só que o que acontece muitas vezes? Dentro desse ambiente de trabalho, você tem um assediador e um trabalhador ou uma trabalhadora que é vítima desse assédio. E o que esse assediador faz quando se trata do assediador que é o superior hierárquico? Né? Nós vamos falar disso mais para frente aqui, na classificação nos tipos. Tá? Mas considerando essa situação, que você tem um assediador que é o superior hierárquico, que vai fazer toda essa readequação do trabalho. Ele diz o seguinte, olha, eu preciso readequar e eu preciso transferir esse servidor ou essa servidora para um determinado local. Bom, isso até poderia ser normal, desde que a atitude não tenha um desvio de finalidade. Né? Então, você tem que avaliar qual que é a finalidade do ato. Muitas vezes, esse ato administrativo que se parece, né, que parece um ato legal, ele, na verdade, pode ter a intenção de prejudicar aquele servidor, de mandá-lo para um local distante da sua casa, um local onde ele não vai mais fazer hora extra porque ele vai ter uma redução significativa dos seus ganhos. Tá? Veja, nós não estamos dizendo aqui que toda transferência é assédio moral. Mas estou dizendo que existem situações
em que a transferência ela é feita com o objetivo de prejudicar aquele servidor, que já vinha sofrendo uma perseguição no ambiente de trabalho. Então, o assediador ele pode usar de diversos instrumentos para praticar esse assédio moral. Nós temos assédio moral também, pessoal, por ação ainda, né? Que são os mais típicos, os mais claros. Aquela situação em que o assediador faz o seguinte, grita o tempo todo. Vocês podem não acreditar, mas existe na jurisprudência situações em que o assediador chega a subir na mesa. Xinga o trabalhador, a trabalhadora, de incompetente, de burro. Tem um setor em que você pode dividir o trabalho, né? Igualmente, não, ele deixa aquele trabalhador com um trabalho menor e esse ele pega e joga todo o trabalho em cima dele, porque sabe que ele não vai dar conta. Então vocês percebem que o assédio moral, esse primeiro item, o que é e como acontece, eles estão ligados. Por quê? O assédio moral, a forma como o assédio moral, ele caracteriza exatamente o que é o assédio moral, que é essa conduta discriminatória. E isso pode ser caracterizado, no caso concreto, de diversas formas. Vamos pensar uma outra forma aqui? Você pode ter aquela pessoa que começa a isolar aquele funcionário, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, de maneira proposital. Então ele chega para os outros trabalhadores do setor e fala, olha, vocês não podem mais conversar com aquela pessoa ali. Fica lá. Deixa ele quieto no canto dele. Quer dizer, o assediador está praticando um ato. Ainda estamos falando nesse assédio moral por ação. Tá bom. Agora, e a questão do assédio moral por omissão? Como assim, Felipe? O assédio moral por omissão. Você fala... Como é que alguém pode praticar um assédio moral por omissão? É muito simples. Não responde. Isso é uma das situações mais comuns, né, que a gente vê. Você tem uma reunião de trabalho e você tem um determinado servidor, um trabalhador, uma trabalhadora, que toda vez que faz uma colocação, o assediador simplesmente ignora. Você passa a ser ignorado no seu ambiente de trabalho. Você chega lá para trabalhar e a sua mesa está vazia. Isso, no primeiro momento, pode até parecer bom, mas fica lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias. 8 horas por dia, sem fazer nada. Chefe, o que eu faço? Nada, fica aí. Não, mas não tem nada? Não, fica aí. Tá, eu preciso de um computador. Não, se o seu computador não precisa. Mas e o que eu vou fazer sem meu computador? Não tem computador, fica aí, senta aí. Ó, pega aquela cadeirinha velha ali, ó, senta aí no cantinho. Você está entendendo? É uma situação que você simplesmente se omite. Você passa a colocar esse funcionário, essa funcionária, esse trabalhador, essa trabalhadora, de lado. Simplesmente não fala com ele, ignora. Chegou, oi, bom dia, não responde. E esse ato prolongado no tempo, você começa a perceber que existe um tratamento diferenciado. Diferenciado no sentido pejorativo, no sentido de prejuízo para aquele trabalhador ou para aquela trabalhadora. Tá? Então, essas formas de assédio, né, esse isolamento, essa sensação de ostracismo, ou mesmo mediante aquelas condutas mais típicas, comissivas, né, positivas no sentido de dizer, de xingar, de criar apelido, tudo isso vai caracterizando o assédio moral. Tá bom? Agora, como eu disse para vocês, no que é e como acontece, eu estou falando aqui várias vezes, são situações repetidas no tempo. Então, por isso, vocês têm que ter atenção numa situação muito específica aqui. Situações isoladas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Tempo é diferente de situações isoladas. Tá? Então vamos lá. Toda vez que nós temos essa perseguição, essa atitude, essas condutas
Em um tempo, prolongada no tempo, nós estamos diante de situações que podem caracterizar o assédio moral. Ok? Situações isoladas, uma vez só, ela pode caracterizar o dano moral. Ah, Felipe, mas isso aí não é a mesma coisa? Na justiça, para fins de indenização, vira a mesma coisa. Tá? Mas essa situação isolada aqui, ela pode te gerar direito a receber um dano moral. Mas essa situação aqui, caracterizada no tempo, durante o tempo, de forma repetida no tempo, aí ela vai caracterizar o assédio moral. O dano moral que você tem direito, porque uma situação específica lesou seus direitos da personalidade. Está aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é o assédio moral. Muitas vezes, com dano moral, e por que eu estou fazendo essa observação? Porque isso aqui é muito mais sério do que isso aqui. Tá? O assédio moral ele tem consequências nefastas para a saúde psicológica e psiquiátrica do trabalhador. Esse aqui, muitas vezes, você pode ter uma situação isolada. Por exemplo, você teve uma discussão ali, ou nem foi uma discussão, simplesmente um dia de uma situação específica, alguém pegou e fez uma piadinha com você que te gerou um abalo. Mas esse abalo não necessariamente tenha te gerado um problema de saúde, nada disso. Simplesmente te humilhou, te ofendeu, né? Fez uma brincadeira que você não gostou, e, enfim, aí você entrou com uma ação na justiça porque disse, olha, isso aqui violou minha honra. Né? Isso aqui violou minha honra objetiva, minha honra subjetiva, então tem direito a um dano moral. Aí o juiz vai lá e te dá uma indenização, né? Se você ganhar o processo e fizer as provas necessárias. Mas isso aqui é uma situação isolada, é uma coisa. Outra coisa é o assédio moral, e é por isso que nós estamos falando isso aqui na CIPAT. Porque o assédio moral é algo muito mais prejudicial para a saúde do trabalhador. O assédio moral, se você entrar com uma ação judicial e ganhar uma indenização, como nós vamos falar aqui no item 4, você vai ver que você vai ter direito a uma indenização por dano moral. Mas o assédio moral enquanto instituto jurídico é uma situação que vai gerar um problema de saúde muito pior. É um problema estrutural, é um problema que deve ser tratado e visto com olhos muito mais atentos. Entendeu? Então muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, nossa, mas a pessoa me xingou. Mas quando foi isso? Ah, foi na segunda-feira. Mas acontece alguma situação específica, ela vem te perseguindo com o tempo? Não, uma coisa não acontece, foi só um dia. Então tudo bem, então você está falando diante de uma situação específica que pode te gerar um dano moral. Não. Agora, quando a pessoa está diante de um assédio moral, isso vem acontecendo com o tempo. E o funcionário vai adoecendo, vai se isolando. O funcionário vai tendo problema psicológico, psiquiátrico, toma remédio, se afasta pelo INSS ou pelo IPRC, no caso do município de Rio Claro. E muitas vezes não tem volta. Então nós não podemos entender uma situação específica, isolada, como sendo a mesma coisa que um assédio moral. É por isso que essa palestra é sobre assédio moral. É algo muito mais complexo, muito mais perigoso para a saúde do trabalhador. Tá bom? Então, só feitas essas observações, vamos falar então agora. Vou apagar aqui, porque ninguém merece ficar vendo essa letra feia. Eu vou apagar aqui. Vamos falar então agora da classificação e dos tipos. Porque, na verdade, pessoal, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada a respeito do assédio moral. Né? Muitas vezes acham que o assédio moral só acontece de cima para baixo. Mas não. O assédio moral pode acontecer de diversas formas. Principalmente dentro da estrutura do poder público. E isso pode ser no município, no estado ou na União. Isso acontece de diversas formas. Então, nós temos aqui o que hoje, como hoje é colocado isso. Tá? Nós classificamos
e temos os tipos desse assédio moral. Qual é essa classificação? De uma forma bem em linhas gerais, tá? Ela pode ser a interpessoal. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. A classificação, vou colocar só um C aqui, ela é interpessoal ou institucional. Também pode ocorrer das duas formas. Como eu disse no começo, não existe algo definido, né? Isso aqui é algo que foi desenvolvido com o tempo, pela jurisprudência, diante dos casos concretos que foram acontecendo. Então, mas como que isso é dividido? Interpessoal. É aquele assédio moral que acontece entre as pessoas. Então, isso é uma situação pessoal. As pessoas do ambiente de trabalho, tá? É uma situação em que essa relação, esse assédio, ele se dá exclusivamente de forma pessoal. Não existe nenhuma orientação para que isso aconteça. É algo pessoal mesmo, né? Então você pega lá, o assediador não gosta daquele trabalhador, daquela trabalhadora, ele começa a perseguir no ambiente de trabalho. Então, essa é a classificação do assédio moral interpessoal. E aí nós temos também uma classificação do assédio moral institucional. Isso assim, mas como assim? Institucional, quer dizer, a própria instituição que vai praticar o assédio moral? Calma, né? Essa classificação, ela está vinculada a uma cultura institucional. O que significa isso? A própria instituição, através de práticas que estão dentro da sua organização, passam a incentivar esse tipo de atitude. Eu não falei que agora tínhamos aqui uma situação de excesso de trabalho? Então, isso acontece muito em situações em que você tem que bater metas. Então, você tem que bater meta. Você tem aquele funcionário que não bate meta, então você bota trabalho nele e faz ele se sentir mal porque ele tem que bater meta. Mas você quer humilhar? Sim, você vai humilhar aquele cara lá. Isso muitas vezes advém da cultura institucional daquele local onde se mantém a relação de trabalho, tá? Então, essas são as classificações. Em linhas gerais, tá, pessoal? Isso aqui a gente não está entrando muito a fundo na teoria jurídica a respeito desse tema. E aí nós temos também os tipos de assédio. E esse é onde as pessoas mais se equivocam. Nós temos o assédio moral vertical, horizontal e misto. E esse aqui nós temos o descendente e o ascendente. Descendente e o ascendente. O que é isso? Vertical. O mais comum é o chefe, tá? Não sei se dá para chegar aqui, praticando assédio moral contra o subordinado. Por que vertical? Porque ele é de cima para baixo. Certo? Então, é o chefe praticando assédio contra o subordinado. Então, ele é conhecido como assédio moral do tipo vertical descendente. Não é tão simples assim, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, não, assédio moral. Tudo isso aqui é analisado em situações em que é enviado para a justiça, tá? Esse aqui é o clássico, pessoal. Esse é o clássico, né? Acho que eu não tenho esse dado, mas eu chutaria aí 80% dos casos é esse aqui, ó. É o subordinado sofrendo assédio moral do superior hierárquico. Mas nós temos um que não é tão recorrente, mas acontece, e acontece com certa frequência no ambiente de trabalho em que nós temos, por exemplo, servidores públicos envolvidos. O que é esse ascendente? É vertical, mas o assédio acontece dos
subordinados em relação ao superior hierárquico. Nossa Senhora, mas como é que isso acontece? É possível isso? É muito possível. Geralmente isso aqui acontece em grupo, tá? Quando acontece, acontece em grupo. Pessoal, a gente tem que entender que quando nós estamos falando de pessoas, ser humano, nós não temos regra. Ser humano não vem com manual de instrução. Então nós temos pessoas e pessoas. Você pode muito bem ter uma pessoa que é um superior hierárquico, que ele vai acabar sendo um baita de um ditador, ele toca o terror em todo mundo. Não tem espaço para nenhum dos seus subordinados praticarem atos contra ele. Mas existem situações, e eu falo porque eu já vi, tá? Pessoalmente eu já vi, em que determinado servidor público, e vocês sabem disso, que existe uma lei, isso está na legislação, na Constituição, alguns cargos e funções de chefia e direção, elas têm que ser necessariamente ocupadas por servidores de carreira. Então, o que acontece aqui? Muitos servidores de carreira acabam ocupando esses cargos, essas funções de confiança. Então, eles passam a ser superiores hierárquicos dentro dos seus setores. Muitas vezes, esse superior hierárquico aqui, ó, que foi nomeado, ele já sofria um assédio. E os subordinados dele, um subordinado ou alguns, que já não gostavam dele, vão continuar praticando esse assédio. Certo? Só que agora de forma invertida. Como isso acontece? Da mesma forma que acontece dos outros. Eles não atendem aos chamados, eles fazem complô, eles fazem boicote. Tudo isso, simplesmente boicota. Falei da rodinha de risadinhas? Não falei agora de pouco que tem a rodinha de risadinha que você fica olhando para a pessoa, aquele olharzinho enviesado? Que é mais fácil fazer isso do que aqui? É o contrário. Aquele servidor de carreira que está ocupando um cargo, uma função de confiança, ele chega no ambiente de trabalho, já está todo mundo lá. A hora que ele fala, bom dia pessoal, ninguém responde. Ele chegou, deram risada. Vira e mexe, aparece um bilhetinho. Ou então um quadro branco como esse dentro do setor, tem lá uma caricatura do chefe. Quem fez? Não sei. Uma vez me falaram assim, Felipe, mas é fácil, aí o chefe tem a caneta na mão, é só sair dando uma advertência, abre processo administrativo. Não é assim, pessoal. Não é assim. Como eu acabei de dizer, tem pessoas e pessoas. E eu não estou defendendo, tá, a chefia. Eu estou falando que isso aqui, muitas vezes, é uma situação que acontece com o próprio servidor, que depois vai voltar a ser subordinado e depois ele vai assumir de novo um cargo. Isso aqui decorre de lei. Dentro da administração pública, isso aqui é muito comum de acontecer. Tá? Então, nós temos essas duas situações dentro do assédio moral vertical. Tá bom? Assédio moral horizontal, o que significa? É quando o assediador é uma pessoa do mesmo nível hierárquico do assediado. Então você tem aqui, ó, dentro da relação de trabalho, você tem vários servidores, estão aqui, e esses dois aqui, ó, estão na mesma estrutura hierárquica. Tá? Ninguém é mais do que ninguém dentro da hierarquia. Só que esse começa a assediar esse. Como isso acontece? Do mesmo jeito que eu já falei, de todas as formas. Muitas vezes esse aqui ele exerce uma liderança natural perante os outros, ele consegue isolar esse. Faz brincadeira sem graça. Cria apelidos que pegam. Né? Já ouvi caso, não trabalhei nesse caso, não vou falar de nenhum caso em que eu tenha trabalhado aqui, mas já ouvi caso que um funcionário, não era funcionário, era empregado, né? Se eu não me engano era iniciativa privada, isso aí eu peguei numa decisão, na jurisprudência, tá? O que um trabalhador fez? Aconteceu uma situação em que o outro trabalhador passou mal e teve uma diarreia no meio do trabalho. E eu acho que acabou fazendo as necessidades ali no meio de todo mundo. E esse cara aqui apelidou esse de diarreia.
Foi alguma coisa assim. Pegou. Pegou. Você acha legal isso? Você chegar no seu meio de trabalho só pelo ser diarreia? Acho que nós já passamos dessa época, né, pessoal? Já foi. Aí por quê? Um é careca, o outro é o cabelo mais ralinho, o outro porque é um pouco mais gordinho, o outro porque é magro demais. E aí você começa a fazer sacanagem, essa é a palavra. Fazer sacanagem com um colega de trabalho. Ou então simplesmente começa a isolar. Gera o ostracismo, né? Essa pessoa começa a se sentir mal, começa a ficar doente, começa a ter problema dentro da família, já não quer mais trabalhar, chega de manhã não quer levantar da cama. Então perceba, atos do colega de trabalho da mesma hierarquia podem gerar assédio moral, podem configurar assédio moral. E aí nós vamos chegar aqui nas consequências jurídicas e eu vou falar para vocês aonde a coisa pode chegar. Tá? O misto é aquele tipo de assédio moral generalizado. Tá? A vítima sofre tanto dos colegas quanto na relação vertical. Seja ela superior ou subordinado, seja ela ascendente ou descendente. Tá bom? Tá bom, então. Então nós já vimos aqui todas as situações que podem ocasionar, os tipos e as classificações. Tá. Acho que vocês já tiveram, vão ter palestras com psicólogos para falar dos efeitos disso na saúde psicológica e psiquiátrica do trabalhador. Então, eu vou me ater às consequências jurídicas. E isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Por quê? Toda vez que nós estamos diante de uma situação de assédio moral, devidamente caracterizada e configurada, nós temos consequências jurídicas. Quer dizer, nós não podemos falar que uma situação em que o trabalhador adoece em sua saúde mental, que fique impune. Não pode. E todo mundo tem obrigações em relação a isso. Então, quais são as consequências jurídicas? Uma que é muito simples, todo mundo sabe. Se você sofrer perseguição no ambiente de trabalho, você tem direito de entrar com uma ação judicial e pleitear uma indenização. Uma indenização por dano moral, ok? Em decorrência do assédio. Lembra que eu falei agora há pouco que tinha uma situação diferente entre um fato isolado que te gera uma indenização por dano moral e um assédio moral que te gera uma indenização também por dano moral? Aqui, o juiz muitas vezes ele vai analisar para pesar a caneta. Se for um fato isolado é uma coisa. Agora, se de toda essa situação que nós falamos está gerando um assédio moral que adoece, que gera problemas duradouros no tempo, você pode ter certeza que a indenização vai ser maior. Tá? Não vou entrar no aspecto aqui se a indenização é boa, é justa ou não é, mas isso aqui, a própria legislação dá ao juiz o critério de avaliar cada caso concreto e falar, não, aqui a indenização tem que ser de X, aqui tem que ser de Y. Tá bom? Processo administrativo. Nós estamos dentro da administração pública, certo? Sou advogado do Sindicato de Servidores Públicos, certo? Então, eu vou falar especificamente da nossa situação aqui. Eu vou ler porque a letra é feita. Processo administrativo. O assediador que tiver reconhecido numa ação judicial, colocar aqui ação judicial, que aquele assediador de fato praticou um ato ilícito e gerou um problema para aquele servidor, para aquela servidora, ele está suscetível a responder um processo administrativo, porque ele violou nos seus deveres funcionais. Tá?
Felipe, precisa ter a decisão do juiz para avaliar se teve ou não? Não precisa. Mesmo que, porque muitas vezes o servidor não quer entrar com a ação. Aquilo é tão humilhante para ele, é tão pesado que ele não quer enfrentar uma ação judicial. Mas a administração pública tem o poder dever de apurar. Então, não é só servidor público efetivo que responde ao processo. Tem que responder a chefia também. Ou qualquer um que esteja praticando assédio moral. Seja o assédio moral horizontal, vertical ou misto. Não importa. Quem violar o direito do trabalhador ou da trabalhadora tem que responder. Isso não é processo administrativo. Ficar verificado que ele não praticou assédio moral. Tudo bem, isso aqui não tira o direito da ação judicial. São instâncias distintas. Mas aquele que pratica o assédio moral está suscetível, sim, de responder um processo administrativo perante a administração pública. Não importa se é o chefe ou se é o subordinado. Ele pode e deve responder. Havendo denúncia, havendo indícios de materialidade e autoria, tem que responder o processo administrativo. Ou, se não souber ainda a materialidade e autoria, a sindicância. Tá? Para apurar. E aqui, para aqueles que gostam de praticar assédio moral, sei que é a minoria, né? Ou aquelas pessoas que têm essa ideia de desrespeitar as pessoas, saibam que existe um negócio chamado direito de regresso. Sabe o que significa isso? Ação judicial. Ficou provado que aquela pessoa, né, determinada pessoa, praticou assédio contra o trabalhador, certo? Aí o poder público vai ter que pagar uma indenização. O poder público pode entrar com um processo e cobrar de volta esse dinheiro. Tá? Então, consequências jurídicas, pessoal. Não é chegar e maltratar o trabalhador ou a trabalhadora. Isso aqui é sério. Tem pessoas que se matam por causa disso. Estou brincando. É por isso que o Ministério Público é tão preocupado com isso, que o sindicato é preocupado com isso, a justiça é preocupada com isso. Só que tem efeito direto na saúde das pessoas. Então, se eventualmente você tiver um caso de assédio moral que ficar aprovado na justiça e o poder público tiver que pagar uma indenização, o próprio poder público pode entrar com uma ação de regresso. Tem direito de regresso. O senhor foi lá e assediou o funcionário ou a funcionária? Então agora nós tivemos que pagar X, tantos mil reais de indenização, agora o senhor devolve para os cofres públicos. Tá? Então isso pode doer no bolso do assediador também. Por fim, pessoal, para terminar, o que fazer? Vamos lá, nós temos algumas situações. O que fazer? Não existe um cronograma, não existe um catálogo, não existe nada específico que você deve fazer, né? Nenhuma regra específica. Mas a gente pode orientar em algumas situações. Primeiro, busque provas disso. Provas. Você tem que ter prova. Se não tiver prova disso, não adianta. É o tipo da situação que, se você não provar, você vai continuar passando por isso. Tá? Então, muitas vezes as pessoas chegam e falam, mas eu quero entrar com uma ação judicial porque eu estou sofrendo assédio. Tem prova? Não, não tem. Então, fica difícil. Porque também você não pode chegar com base em uma única palavra condenar alguém. Então, você precisa de provas. Então, aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que sofre com isso, busque colher provas. Provas robustas do assédio moral que vem sofrendo. Certo? Anote com detalhes tudo que você vem sofrendo. Como eu disse, não é uma situação específica, são várias situações. Então anota. Então no dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo. Anotando. Para você não esquecer de nenhum detalhe dessa situação. Tá bom? Testemunhas. Aqui, ó. Vou deixar junto com as provas, tá? Busque testemunhas das situações.
Se você está sofrendo um assédio, não vai conversar com o assediador sozinho. Tá? Você precisa ter pessoas que tenham conhecimento dos fatos, tenham presenciado os fatos, para poder te ajudar a tomar atitudes. E por último, pessoal, isso aqui já não é nem tanto jurídico, isso aqui é questão de humanidade. Busca ajuda. Busca ajuda. Você, servidor, servidora, que pode não estar passando pelo assédio moral, mas se você está presenciando situações que se enquadram em tudo isso que a gente conversou aqui agora, ajude o seu companheiro de trabalho. Seja fraterno. Preste o auxílio necessário. Amanhã pode ser você. Auxilie. Isso é uma questão coletiva. Pode ser aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que esteja sofrendo hoje. Mas isso contamina todo o ambiente de trabalho. Vocês precisam ser fraternos. Nós precisamos ser fraternos. Então, ajude os seus colegas. Tá? E você que está sofrendo, busque ajuda. E por fim, ó, pessoal, vou usar o vermelho agora, hein? Ó. Denuncie. Não deixe em branco. Denuncie. Denuncie na ouvidoria do empregador. Denuncie nos meios oficiais. Denuncie no sindicato. Não vai fazer denúncia infundada, não é isso que eu estou falando, hein? Denuncie. Se você tem provas, se você tem testemunhos, se você tem anotado, se você tem ajuda, se tudo está configurado, denuncie, gente. Não deixa passar em branco. Direito previsto na Constituição, um ambiente de trabalho saudável. Onde todos têm direito ao ambiente de trabalho saudável. Fundamento da República, dignidade da pessoa humana, fraternidade universal. Se você está sofrendo isso, denuncie. E existem mecanismos para fazer isso. Ok? Bom, espero poder ter ajudado nessa parte. Agradeço muito pela oportunidade de poder falar com você, servidor e servidora, trazer um pouco dessa situação para vocês e dizer que o sindicato está aberto para as demandas de todos os servidores e todas as servidoras do município de Rio Claro. Um abraço, até mais.